Boa noite a todos e todas. Quero inicialmente agradecer o convite ao CRES para participar deste terceiro simpósio, né? É muito emocionante ver que 2 semanas depois da Semana do Serviço Social, que mobilizou tanta gente, ainda essa categoria tem pique, tem disposição, consegue congregar um público tão amplo para debater questões que são tão abandonadas, tão deixadas de lado, né, na mídia, no dia a dia, nas análises teóricas, inclusive na academia, nos movimentos, inclusive nos movimentos sindicais. E nós estamos aqui discutindo contra a corrente, a crise capitalista, o mundo do trabalho. Então, é um prazer e um privilégio poder estar participando desse momento de reflexão com vocês. Eu vou mencionar, e algumas das questões, pareceria que Mauro e eu fizemos um acordo de divisão de tarefas. O fizemos durante 10 segundos que nos sentamos aí. De que você vai falar? Eu vou falar disso, vamos enfatizar aqui e lá. Mas não é só essa articulação que nós estamos fazendo em relação à exposição. Há, evidentemente, uma concordância e uma coerência absoluta na perspectiva teórica. Sobre isso eu quero mencionar depois, justamente enfatizar que analisar a crise capitalista não se faz de forma objetiva, não se faz de forma neutra, mas se faz a partir de perspectivas teóricas. Há muitas análises sobre crises capitalistas que nos dizem muitas coisas diferentes em função da perspectiva teórica e não apenas das características pessoais do sujeito ou do tipo de profissão, de disciplina que ele cursou na graduação, etc. Não, o que existem são perspectivas teóricas diferentes, teórico-metodológicas diferentes, que vão, portanto, conseguir captar diferentemente a crise capitalista e tendo como horizonte objetivos diferenciados. Vivemos em tempos onde o fim da centralidade do trabalho e a suposta diversidade da crise parece ser o lugar comum. Frases como o trabalho já não forma identidades, frases como o trabalho já não congrega adesões, frases como o trabalho assalariado deve ser substituído pelo empreendedorismo, frases como a crise atual é uma crise do emprego, é uma crise do estado de bem-estar social, é uma crise da produção fordista, é uma crise das ideologias, todas estas vistas como de forma desarticulada uma das outras. Na verdade, estas frases que se tornam hegemônicas na explicação da crise, na explicação do lugar que ocupa o trabalho na atualidade, respondem a perspectivas mais de ordem liberal, positivistas e pós-modernas. Qual é a perspectiva, qual é a análise da perspectiva liberal sobre a crise? A perspectiva liberal vai dizer que sobre a crise é um momento de insuficiente desenvolvimento do capitalismo que vai ser combatido e revertido com maior desenvolvimento do capitalismo. Claro que também com o pacto que o Mauro já apontava, pedindo ao trabalhador, olha, neste momento de crise, todos temos que fazer um sacrifício. Então, vocês têm que exigir menos emprego, menos salários, menos direitos trabalhistas, para que o capitalismo possa se recuperar e voltar ao desenvolvimento natural. Ou seja, a explicação liberal e neoliberal da crise é que o desenvolvimento capitalista chegou a um momento de doença, de fraqueza que precisa ser recuperado com mais desenvolvimento. A razão pós-moderna vai explicar a crise de outra forma. A racionalidade pós-moderna, ou os autores pós-modernos,
vamos pensar a crise como uma crise de várias dimensões, uma crise de identidades, uma crise afetiva, crises pessoais, crises de pequenos grupos, isto é, a crise não com uma centralidade, a crise não voltada a uma dimensão estrutural do mundo capitalista, mas a crise voltada às percepções e às vivências que cada indivíduo possa ter sobre a realidade. Vamos, portanto, fazer uma análise a partir de uma perspectiva, da perspectiva marxista. É engraçado, né, Mauro? Quando os marxistas apresentam e se apresentam a partir de uma perspectiva, são questionados por isso. Ah, porque são sectários, porque fazem análises a partir de uma perspectiva. Parece que bom é esconder a perspectiva da qual se analisa, da qual se faz análise, a perspectiva a partir de qual se desenvolvem certas análises, se processam certas afirmações com certos objetivos. Esconder a perspectiva parece que é bom, seja a perspectiva neoliberal ou liberal, seja a perspectiva pós-moderna. Isto, quando é escondido, é bem visto. Mas quando se diz, nossa análise parte da perspectiva marxista, este elemento de honestidade intelectual, ideológica e política é muitas vezes questionado. Mas muito bem, vamos fazer e apresentar uma análise da crise capitalista a partir de uma perspectiva, da perspectiva marxista. E nossa reflexão vai nos conduzir a uma reflexão sobre o mundo do trabalho na atualidade, em contexto de crise, e a partir também da perspectiva marxista. Vou passar muito rapidamente, porque o Mauro já trabalhou em detalhes sobre a crise capitalista, mas quero retomar algumas questões muito rapidamente. Em primeiro lugar, o modo de produção capitalista apresenta uma contradição central, fundamental e ineliminável. Quando eu digo ineliminável, é que esta não pode ser corrigida, não pode ser reduzida, não pode ser eliminada na ordem do capital. Para isso, exige a sua superação. Mas no modo de produção capitalista, a contradição central está entre a socialização da produção e a apropriação privada do seu produto. Isto quer dizer uma questão. Isto remete à ideia de que você tem uma classe, a classe trabalhadora, que produz a riqueza, mas é uma outra classe, a classe detentora dos meios de produção, que compra a força de trabalho, que se apropria privadamente do valor produzido pela primeira. Esta é uma contradição central do modo de produção capitalista, quero dizer, peculiariza o modo de produção capitalista, isto é isto que explica a nossa sociedade, é isto que caracteriza a nossa sociedade capitalista e, portanto, isto é ineliminável na ordem do capital. A produção de valor por parte de uma classe e a apropriação do valor por parte de uma outra classe. Isto conduz a uma concentração e centralização do capital, isto conduz à constante expulsão da força de trabalho, Mauro já disse isso, com o desenvolvimento, Mauro disse, mas antes do Mauro foi Marx que disse isso, com o desenvolvimento das forças produtivas, da mesma maneira que muito do que eu estou dizendo aqui já foi Marx que disse. Com o desenvolvimento das forças produtivas, o que nós temos é uma redução da parte constante do capital, isto é, da tecnologia, da maquinaria, uma ampliação da parte constante da tecnologia, dos meios de produção, e uma redução constante, permanente, da parte variável do capital, isto é, a força de trabalho. O que, dito de outra forma, é uma expulsão constante e paulatina, não nos momentos de crise, mas com o próprio desenvolvimento capitalista. Quanto maior o desenvolvimento capitalista, há uma tendencial substituição da força de trabalho por capital constante, por maquinaria, por tecnologia, desde que não operem outros elementos
e outras contratendências, como Marx vai afirmar. E isto gera também uma ampliação da pauperização, ou seja, do empobrecimento absoluto e relativo, e finalmente uma tendencial queda na taxa de lucros, da qual Mauro também já falou. Este processo de desenvolvimento capitalista, vai dizer Marx, depois vai dizer Mandel, Trotsky, antes de Mandel, etc., se processa de uma forma cíclica, com momentos de expansão capitalistas, momentos de estagnação da produção e momentos de recessão ou de crise capitalista. E estes períodos cíclicos da crise capitalista são fundamentalmente orientados a partir da relação entre produção de mercadorias e consumo de mercadorias. Há um momento de expansão capitalista porque todo o investimento produtivo em mercadorias vai ser consumido no mercado. O capital vai poder realizar a mais-valia produzida no momento da produção. Em outros momentos de estagnação, é porque o valor investido, o dinheiro investido pelo capitalista na produção, vai ser consumido, mas não aceita mais aumento, porque o mercado está saturado de mercadorias e, portanto, não há capacidade de consumo. Vejam a diferença entre capacidade de consumo no capitalismo e necessidades sociais ou humanas. Todos temos necessidades de certos objetos, mas só vamos ter capacidade de consumo se temos poder de compra. O capital não produz uma única mercadoria para ser distribuída generosamente entre a população necessitada. O capital produz para vender. Então só há capacidade de consumo não quando há necessidade, mas quando essa necessidade está dotada de poder de compra. E finalmente, quando o mercado está saturado e excedido de mercadorias, o mercado, a população, já não tem mais capacidade de consumo suficiente para absorver todas as mercadorias que existem no mercado, e o capital entra em crise. O que quer dizer que entra em crise? Que a produção deixou de ter a capacidade, a indústria deixou de ter a capacidade de produzir? Não. É que o dono da indústria, ao perceber que suas mercadorias não serão vendidas, deixa de investir na produção. Deixa de investir na produção porque sabe que, se fizer isto, seu produto, as mercadorias no mercado, boa parte delas não serão consumidas, não serão vendidas e, portanto, ele não vai realizar o valor contido nessas mercadorias. Cai, portanto, a taxa de lucros e ele vai buscar outras saídas, das quais eu vou mencionar rapidamente depois. Isto quer dizer que nesta análise, nesta perspectiva, a crise capitalista não é antagônica ao desenvolvimento capitalista. A crise capitalista não é um momento antagônico ao desenvolvimento capitalista. Não representa um não desenvolvimento capitalista. A crise capitalista é um momento do desenvolvimento capitalista. A crise do capital faz parte da própria dinâmica do desenvolvimento capitalista e não é um momento de falta de desenvolvimento, mas do próprio desenvolvimento capitalista. Portanto, a crise capitalista tem basicamente duas funções. Em primeiro lugar, é uma crise enquanto resultado e consequência do próprio desenvolvimento capitalista. É um momento do desenvolvimento. Em segundo lugar, a crise capitalista é causa e motor da recuperação econômica e da retomada da taxa de lucros. A crise capitalista coloca o desenvolvimento do capital no novo patamar. Mas esta crise contemporânea tem algumas particularidades. Se estes são os fundamentos da crise na ordem
do capital, na dinâmica capitalista, quais seriam as particularidades desta crise na qual estamos subsumidos desde os anos 60 e 70. Em primeiro lugar, esta é uma crise clássica, uma crise cíclica, uma crise estrutural e geral do capital. É uma crise como um momento de superprodução e de superacumulação. Sobre isto não vou falar, já tratou o Mauro. Uma crise de superprodução no sentido de uma produção excessiva para as capacidades do mercado. Uma crise de superacumulação no sentido de que o capital se acumulou de tal maneira, de tal ordem, que não tem mais onde reinvestir mantendo as expectativas de lucro e, portanto, entra em crise o capital de superprodução e de superacumulação. É, portanto, a crise contemporânea uma crise clássica, estrutural. Mas Mesaros vai afirmar que, além de ser uma crise estrutural e a sua origem na relação cíclica do capitalismo, ela é cumulativa e chegou a um momento final da crise capitalista, onde o capital não tem mais como se recuperar. Cuidado, isto não quer dizer que no ano que vem o capital em crise, não tendo mais como se recuperar, em fase final, está dando fim à sua história e surgindo no seu lugar o socialismo, o comunismo. Não é nada disso. Pelo menos não no imediato. O problema é que, com a crise capitalista, com a crise contemporânea, o capital procura, em primeiro lugar, para resolver e para manter a expectativa de lucro, a taxa de lucro, procura, em primeiro lugar, o acirramento da exploração da força de trabalho. Ou seja, vamos verificar trabalho escravo, trabalho precarizado, trabalho sem jornada, perdendo direitos trabalhistas, etc. O acirramento da exploração. Por outro lado, busca a fuga de capitais para outras fronteiras, onde essa crise de superprodução e de superacumulação não esteja tão visível e tão presente. Nos anos 50 e 60, a fuga de capital vinha para os países latino-americanos. Hoje, essa fuga do capital vai, em primeiro lugar, para os países do leste europeu, da extinta União Soviética, e, em segundo lugar, para a China, onde pode desenvolver uma produção e uma acumulação capitalista sem nome. Muito se fala de que a China sobreexplora a força de trabalho do trabalhador chinês. Mas se a gente for para a China, não precisa ir, Se a gente verificar lá, as empresas são norte-americanas e europeias. E, em terceiro lugar, a estratégia do capital na contemporaneidade em crise é a diminuição do investimento na atividade produtivo-comercial e o reinvestimento cada vez maior e de forma exponencial na atividade financeira. Vou passar por alto algumas questões, mas neste cenário de crise contemporânea e de um cenário mundial que envolve a extinção do bloco soviético, envolve a produção, um novo modelo de produção, o chamado modelo japonês, nos tigres asiáticos inicialmente, etc., o capital precisa se reestruturar a partir deste contexto de crise. Esta necessidade de reestruturação é o que hoje se opera como uma estratégia hegemônica do capital, comandada pelo ideário, pelo projeto neoliberal. Ou seja, o neoliberalismo não é outra coisa do que a programática para o capital, agora sobre hegemonia financeira, para reestruturar o capital no novo cenário mundial. Isto envolve três frentes. Em primeiro lugar, o combate ao trabalho, do qual eu vou mencionar muito rapidamente em seguida. Em segundo lugar, a reestruturação produtiva, que também tratarei rapidamente. E em terceiro lugar, o que é muito tratado,
nos debates, não só, mas particularmente do serviço social, a reforma ou a contra-reforma do Estado. Ou seja, a programática neoliberal envolve estes três pilares: o combate ao trabalho, a reestruturação produtiva e a contra-reforma do Estado. Há uma particularidade desta crise, não uma crise autônoma do Fordismo, mas uma particularidade desta crise contemporânea que marca a crise da produção fordista nos países centrais. Com a crise do capital, a crise estrutural, com o surgimento dos chamados tigres asiáticos nos anos 50 e 60 e da sua expansão nos anos 60 e 70, criando um novo modelo de produção, chamado modelo japonês, mais flexível, mais adequado a um contexto de crise. O capital precisou desenvolver, agora particularmente, uma estratégia de reestruturação da produção. A reestruturação produtiva, da qual eu vou falar um pouco mais detidamente em seguida, que envolve uma flexibilização, em primeiro lugar, da produção, uma flexibilização ou precarização do contrato das condições de trabalho, a terceirização e subcontratação do trabalhador e uma constante expulsão também da força de trabalho, ou seja, um aumento do desemprego, com a precarização do trabalhador empregado, com a subcontratação e terceirização, chamando ou levando para a informalidade, né, nesta relação o trabalhador, e com o aumento do desemprego, que hoje atinge inimaginavelmente pelos analistas liberais e pós-modernos a Europa, chegando até uns 20% de desemprego, medida oficial de desemprego na Europa. A subcontratação e a terceirização significa, de fato, uma perda de direitos trabalhistas. O trabalhador terceirizado, o trabalhador subcontratado, de fato não é atendido, não é protegido pelas leis trabalhistas. A relação formal, regulada pelo Estado, pelas leis trabalhistas, se torna agora uma relação informal entre capital e trabalho, podendo desenvolver o capital uma hiperexploração sem proteção para o trabalhador. Vamos ver em seguida como todas estas tendências gerais ocorrem e foram promovidas no caso brasileiro. A indústria, por sua vez, expulsa também força de trabalho a partir da automação da produção. Com a automação da produção, nós temos uma substituição de trabalhadores a partir do uso de máquinas com nível de desenvolvimento tecnológico superior. Vamos dar dois exemplos. O caixa eletrônico, que faz com que o usuário de um banco, o cliente de um banco, opere e ele mesmo desenvolva as transações bancárias sem necessidade de um trabalhador, que o mesmo usuário, o mesmo cliente opera com caixa eletrônico. O outro exemplo também de um serviço, mas as máquinas que substituem o trocador nos ônibus, onde o próprio usuário chega e ele mesmo faz a transação do pagamento da passagem sem necessidade de um trabalhador para isto. Com isto também há um processo de desregulamentação das relações de trabalho e a precarização do emprego. Trabalho por tempo parcial, trabalho temporal ou temporário, trabalho informal, etc. Fiz uma passagem rápida das questões da crise, dos fundamentos e da crise contemporânea, porque essa foi a nossa divisão operária e intelectual do nosso trabalho aqui com o Mauro. Vou tentar me deter um pouco mais nos impactos que tudo isto traz para as condições de trabalho e as lutas de classe.
Em primeiro lugar, os impactos da crise na condição do trabalhador. Podemos ver e verificar uma tendência desde 1973, uma tendencial diminuição do consumo, o que significa menor capacidade de poder aquisitivo do trabalhador para ter acesso a objetos, a mercadorias que satisfaçam suas necessidades. Em segundo lugar, verificamos também, desde já início dos anos 70, mas com maior ênfase a partir dos anos 80, uma fuga do investimento da atividade produtivo-comercial para a atividade especulativo-financeira, gerando um enorme desemprego. Lembrem que uma das grandes dívidas que nós temos com os governos Fernando Henrique Cardoso é que Fernando Henrique Cardoso, este excelente estatista, assume a presidência do Brasil, sendo o Brasil a 8ª potência econômica mundial. Entrega a presidência do Brasil, sendo o Brasil a 13ª potência mundial. Ou seja, vejam que dívida nós temos. O projeto dele criou desindustrialização e, portanto, vejam bem, desemprego. Porque quando falamos de desindustrialização, quando falamos de reinvestimento que sai da atividade produtivo-comercial e vai para a atividade especulativo-financeira, o que estamos falando também como corolário disto é um aumento do desemprego como nunca visto na história, pelo menos a partir do século XX. Em terceiro lugar, nós verificamos uma promoção do chamado voluntário, trabalho voluntário, o trabalho gratuito para o capital, o trabalho informal, dos trabalhos a partir do empreendedorismo, a partir do aprendiz, trabalho precarizado, se não voluntário, para as atividades que deveriam ser remuneradas. Leia-se atividade do terceiro setor, amigo da escola, etc, etc. Isto pesa muito no campo do serviço social, onde a atividade da ação social está sendo substituída de uma atividade profissionalmente desenvolvida e através de remuneração salarial, por atividades voluntárias cada vez mais com maior expressão. Em quarto lugar, e também como produto disto, nós verificamos políticas e serviços sociais que vêm sofrendo redução do seu financiamento e precarização. Em quinto lugar, leis trabalhistas e salários que vêm sendo precarizados no mundo inteiro, mas principalmente nos países periféricos. Como parte, inclusive, dos acordos com o Fundo Monetário Internacional, agora a nova megera de ferro, dama de ferro, porque a primeira faleceu recentemente. A segunda é a Angela Merkel, a primeira Margaret Thatcher, exigindo, em representação dos interesses do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que para terem acesso os países que estão sofrendo, que estão tendo os maiores impactos da crise, Portugal, Grécia, Espanha, para poderem receber ajuda econômica, tem que reduzir a intervenção social do Estado. Tem que, portanto, precarizar as condições, o gasto com força de trabalho, direitos trabalhistas, e o gasto com serviços sociais e políticas sociais. Em sexto lugar, e sobre isso, estudos da OIT mostram que a partir fundamentalmente dos anos 90, os 3 pilares da regulação trabalhista foram corroídos. O contrato de trabalho, antes indeterminado, agora fundamentalmente orientado por contratos precários e temporários, a jornada de trabalho,
antes fixa, agora flexibilizada, através não só, mas particularmente pelo banco de horas, e o salário, antes amparado por políticas salariais, agora dependente de negociação entre patrão e empregado. Esses 3 pilares da OIT, nenhuma entidade socialista ou comunista, uma entidade do capital, diz que esses 3 pilares, o salário, a jornada de trabalho e o contrato de trabalho, foram corroídos no contexto de hegemonia neoliberal. Em 6º lugar, o processo que tem de crise, que pesa na ação sindical e na capacidade de luta. O Mauro falou um pouco sobre isso, mas eu quero me deter no final da minha intervenção sobre isso. Em 7º lugar, paralelamente com esta questão, a chamada reforma sindical, que ameaça não só, mas particularmente um instrumento de greve como principal ferramenta de luta dos trabalhadores. Quero apenas mencionar muito rapidamente que o projeto prevê a ameaça da possibilidade de greve, no sentido de que prevê o aviso prévio. O trabalhador, para entrar em greve, tem que avisar o patrão com 72 horas de antecedência. Em 2º lugar, a manutenção de serviços essenciais. Por exemplo, nas universidades, as aulas. Então, nós vamos entrar em greve, mantendo aula, porque tem que manter serviços essenciais. Em 3º lugar, a greve não pode causar prejuízo irreparável ao patrimônio do empregador ou de terceiros. O que se considera prejuízo? Ou seja, e em último lugar, e isto é fundamental, o projeto prevê a permissão do empregador, do dono da empresa, de contratação de substitutos para os grevistas. Ou seja, o projeto que está aí de reforma sindical é a inviabilização da ferramenta de luta da classe trabalhadora. Em 8º lugar, em contraste com as possibilidades que abre o desenvolvimento tecnológico, só para dizer o seguinte: o vilão não é a tecnologia. A tecnologia permite redução do tempo de trabalho. Ou seja, a tecnologia, em tese, permitiria que nós trabalhássemos menos para produzir o mesmo valor e ganhando o mesmo salário. Mas na medida em que a tecnologia é propriedade privada, como meio de produção do capital, em contraste com o desenvolvimento tecnológico, o que nós temos não é uma redução do trabalho, mas um aumento da idade da aposentadoria, um aumento do tempo de serviço e um aumento da jornada de trabalho. Em 9º lugar, o que vemos também é uma tendência mundial à flexibilização e ampliação da jornada de trabalho. Em 10º lugar, um sistema tributário que, em lugar de realizar uma reforma tributária que pese sobre o lucro capitalista, que pese sobre a riqueza e o patrimônio acumulado, cada vez mais pesa sobre o salário e sobre o consumo. Ou seja, é cada vez mais um sistema tributário recessivo. E, em último lugar, o estímulo ao primeiro emprego através do empreendedorismo, através da economia solidária, através do programa do aprendiz, ou seja, com a precarização do primeiro emprego. A ofensiva neoliberal contra o trabalho vai se montar como uma estratégia não necessariamente
da gana do capitalismo, do capitalista, do mau caráter do capitalista, né? Do indivíduo permissivo. Isto precisa ser dito porque hoje está em moda falar da responsabilidade social empresarial. Falar de que hoje o empresário está desenvolvendo consciência social, consciência ecológica. Pareceria que o projeto é de humanização do capital, que o que precisa agora não é a transformação da ordem capitalista, mas é humanizar o capitalista. Aqueles indivíduos arcaicos que eram opressores, que eram mau caráter, que não pensavam no social e nem no ecológico, agora eles estão incorporando consciência social e consciência ecológica. Tudo bem. O que eu quero dizer é que não se trata do tipo de consciência do indivíduo, não se trata do tipo de pessoa do indivíduo capitalista, do dono desta ou daquela empresa. Não se trata de se é boa pessoa ou não, se gosta ou não dos seus trabalhadores. Se trata da lógica do capital que exige ao capital esta dinâmica para garantir manutenção do lucro, porque senão ele não concorre mais no mercado. E, portanto, o combate ao trabalho não se faz por uma gana permissiva do indivíduo capitalista. Isto precisa ser dito, porque os pós-modernos vivem nos dizendo que nós não pensamos na subjetividade. Sim, pensamos na subjetividade, mas não na subjetividade individualizada, na subjetividade de classe que faz parte de uma lógica que inclusive a determina e a condiciona. Os indivíduos, o capital, os capitalistas têm a necessidade, independentemente da sua individualidade, de promover aumento do lucro e da taxa de lucro e, portanto, devem combater o trabalho num contexto de crise em dois sentidos. Em primeiro lugar, para quebrar aquela classe que pode enfrentar e resistir o projeto neoliberal, o projeto particularmente de contra-reforma do Estado e de reestruturação do capital, ou reestruturação produtiva. Ou seja, quebrar o poder sindical da classe trabalhadora como potencial real sujeito que pode enfrentar esse processo. E, em segundo lugar, o combate ao trabalho também se faz para reduzir os custos de produção e, particularmente, com a força de trabalho, para garantir as margens de lucratividade do capital. Isto, portanto, o combate ao trabalho tem três processos fundamentais. Em primeiro lugar, o rompimento do pacto keynesiano, enfraquecendo a organização sindical e trabalhista. Em segundo lugar, o desemprego, o desprestígio das lutas da classe trabalhadora frente à opinião pública. Os servidores públicos estão em greve, estão prejudicando a população. Desprestígio das ações de luta da classe trabalhadora perante a opinião pública. Em terceiro lugar, o combate ao trabalho através da desregulamentação do mercado de trabalho e a precarização do emprego. Chego, portanto, ao final. A situação atual das lutas de classes no contexto de crise capitalista. Poderíamos fazer a seguinte pergunta, que de alguma maneira se articula com o final da intervenção de Mauro. Poderíamos perguntar o seguinte: ora, se o capital está em crise, então isso deve ser muito bom para a classe trabalhadora, O capital está em crise, que bom para o trabalhador. Poderíamos pensar que, enquanto classe antagônica, classe trabalhadora, na medida que o capital, seu inimigo de classe, está em crise, é muito bom para o trabalho.
uma resposta superficial. E esta é uma resposta típica dos festejos pós-modernos sobre a crise capitalista. Que bom que o capital está em crise, porque nós promovemos o desenvolvimento do terceiro setor, da solidariedade na sociedade civil, do multiculturalismo, do entendimento no habermasiano mundo da vida, e o capital vai morrer porque está em crise. Que bom para o trabalhador, que bom para o indivíduo na sociedade civil que o capital esteja em crise. Uma resposta rápida e errada seria assim. No entanto, uma resposta mais ponderada e estrutural sobre a crise capitalista nos mostra, em primeiro lugar, que a crise que golpeia o capital impacta profundamente no trabalhador. Em primeiro lugar, no aumento do desemprego. Em segundo lugar, na pauperização e na miserabilidade da condição de vida do trabalhador. Em terceiro lugar, no acirramento da exploração capitalista. Também na perda de direitos trabalhistas, na precarização de políticas e serviços sociais, na perda ou esvaziamento de direitos políticos e civis. Tudo isto é promovido porque no contexto de crise e com enfraquecimento da classe, da força, do poder político da classe trabalhadora, o capital promove tudo isto para garantir as suas margens de lucratividade. Ou seja, a crise capitalista, longe de beneficiar a sua classe antagônica, a precariza e submete o trabalhador e as suas lutas a mais precariedade. Enquanto isso, o capital aumenta cada vez mais a sua acumulação. Não acreditem na minha palavra. Vamos aos registros sobre a acumulação capitalista, onde as grandes empresas multinacionais, os monopólios, ano após ano, em contexto de crise, superam a lucratividade dos anos anteriores. A crise não golpeia o grande capital. O grande capital se arma para que o custo da crise seja para os pequenos capitais e, fundamentalmente, para a força de trabalho que vão pagar a manutenção e ampliação da acumulação capitalista, em período de crise. Nos meus últimos 7 minutos, então, vejamos alguns exemplos disso e como isto particularmente se desenvolve no Brasil. Em primeiro lugar, os impactos nas condições de trabalho, nos direitos trabalhistas e nos salários. Nós temos tendência à queda salarial, perda de direitos trabalhistas, piores condições de trabalho. Por outro lado, impactando na consciência de classe dos trabalhadores, a tendência a atitudes individuais e defensivas do trabalhador. Ou seja, tanto a tendência a enfrentar cada trabalhador, aceitar, como Mauro já dizia, a perda de salário, a perda de direitos trabalhistas, o aumento da jornada de trabalho com tal de garantir o seu emprego. Então, assumindo uma postura individual e defensiva e não coletiva e ofensiva, mas também a assumir como perspectiva de luta, como perspectiva de ação social, através de uma consciência individual e de pequenas identidades, não mais as ações de lutas de classes, mas as ações que envolvem a subjetivação das ações por pequenos grupos. É muito festejado o culto ao subjetivismo. O que eu quero dizer com isto é o culto a estratégias culturalistas e pluriclassistas ou policlassistas, como o empoderamento, como o empreendedorismo, como a economia solidária, como se todas estas coisas, e não mais a luta de classes, fossem o caminho para
melhorar as condições do trabalhador, para melhorar a empregabilidade do trabalhador. Se substitui a classe pelo conceito de identidade. Se substitui a categoria de exploração pela categoria de exclusão social, do qual não vou me deter por questões de tempo. Por outro lado, a pulverização da classe trabalhadora, que heterogeniza e fragiliza muito o movimento, né, sindical e a capacidade de luta dos trabalhadores. Três vertentes tratam das ações sociais. Vou mencioná-las muito rapidamente. Pelo menos três vertentes principais. Primeiro, a de cunho neoliberal, que vai dizer que a crise capitalista que golpeia o trabalhador deve ser enfrentada com o aumento do desenvolvimento. E, a partir disso, com ação social e com ação centralizada na concorrência no âmbito do mercado. O mercado desregulado deve orientar as relações sociais. Em segundo lugar, a perspectiva às vertentes pós-modernas, que vão pensar que a crise, como a crise golpeia no capital, devem ser enfrentadas com ações locais de empoderamento, de economia solidária, de ações focalizadas em pequenos grupos, o chamado terceiro setor, etc. E, finalmente, a vertente representada fundamentalmente pela perspectiva marxista, que entende que só as lutas de classes e a mudança na correlação de forças, orientada para a emancipação política e humana, vai poder enfrentar realmente as sequelas do desenvolvimento capitalista e a sua particularidade do período de crise. Não tenho tempo para mencionar como isto se processa em leis, em legislações trabalhistas no Brasil. Seria importante detalhar pelo menos algumas leis já aprovadas e algumas outras em processo de aprovação, que realmente precarizam a condição do trabalhador e têm precarizado materialmente, para além de um discurso, a condição do trabalhador. Eu quero só finalizar, não com um poema, porque essa não é uma aptidão que eu tenha, sim o Mauro, que além de um excelente intelectual, e por conta disso é um excelente poeta, mas apesar do Mário Benedetti ser meu conterrâneo, eu não herdei do Mário Benedetti esses dotes. Eu quero terminar com um desafio. Em primeiro lugar, o desafio é de devolver às lutas de classes o papel central da dinâmica e da história na sociedade capitalista. Pensemos em termos de lutas de classes, e não meramente de empoderamento, de ação individual, Em segundo lugar, o desafio é desmistificar os projetos do empoderamento, da economia solidária, do empreendedorismo, que não só são funcionais ao projeto neoliberal e ao capital, mas que fundamentalmente se sustentam na ideologia da autorresponsabilização do indivíduo, da desresponsabilização do Estado e da desoneração do capital. E, em terceiro lugar, o desafio é repor na nossa análise a perspectiva de totalidade, a perspectiva de revolução ou de transformação social, a perspectiva de crítica radical, reproduzindo ou devolvendo a categoria de exploração, de contradição, de luta de classe, de imperialismo, etc., tão abandonada nos dias de hoje. Sem essas categorias, sem essa perspectiva de revolução, sem essa perspectiva de totalidade, sem a crítica radical aos projetos sustentados na autorresponsabilização do indivíduo, na desresponsabilização do Estado e na desoneração do capital, e sem a centralidade das lutas de classes, nós estamos perdidos. O desafio é devolver tudo isto na nossa análise e no desenvolvimento
né, da história, das lutas de classe e da contradição de classe. Muito obrigado.